E agora vamos falar de um transporte passivo, que é a osmose. Ele é muito comum, muito falado em vários livros de biologia, em várias outras coisas também. A osmose a gente pode considerar como uma difusão de água pela membrana, ou seja, eu vou passar água ao invés de passar o soluto. Então a água passa pela membrana, tentando equilibrar as concentrações. Olha só esse exemplo. Então, para entender melhor a osmose, vamos olhar esse experimento. Então aqui tem um tubo em U. No meio desse tubo tem uma membrana que funciona como uma membrana plasmática. Dos dois lados tem uma mesma quantidade de água, porém tem quantidades diferentes aqui de soluto, sei lá, açúcar, por exemplo. Tem muito mais desse lado do que do lado esquerdo. Nesse caso, as moléculas não conseguem passar pela membrana. Se elas passassem pela membrana, nós estaríamos falando de difusão, que a gente acabou de falar. Nesse caso, a molécula é um pouquinho grande para passar por essa membrana. Então, o que acontece se a gente olhar aqui muito de perto? Em vez das moléculas de açúcar, por exemplo, passarem, quem passa são as moléculas de água, marcadas aqui, ó. São elas que passam de um lado para o outro. E com isso, eu acabo tendo mais água de um lado, menos água do outro, só que a concentração de substâncias acaba igualando. É como se eu estivesse passando água de um lado para o outro até diluir e manter os dois lados iguais. Então, com isso, eu acabo tendo um movimento da água, nesse caso, da esquerda para a direita, até que o número de bolinhas aqui, o número de substâncias, de moléculas de um lado e do outro, por unidade de volume, fiquem iguais. E aí tem três termos que a gente fala do balanço de água sobre a concentração. Um deles é uma solução isotônica. O nome dessa bebida, do Gatorade, ser uma bebida isotônica, vem desse nome aqui. O que significa uma bebida isotônica? A concentração de soluto das moléculas que a gente está olhando é a mesma dentro e fora da célula, que é essa daqui, ó. Esse caso aqui, final, eu tenho uma solução isotônica dessa aqui em relação a essa do outro lado. As duas têm a mesma concentração. Posso também ter uma solução hipertônica, a concentração de soluto dentro da célula é maior do que do lado de fora. Uma solução hipotônica, a concentração de soluto é menor dentro da célula do que do lado de fora. Ou seja, uma concentração é igual, a outra concentração maior de um lado do que do outro, e a terceira é o inverso. Então, para entender melhor isso, vamos olhar aqui primeiro a célula animal. Numa solução isotônica, eu tenho dentro e fora da célula a mesma concentração de soluto. Com isso, a água entra e sai na mesma proporção. Eu tenho uma situação normal aqui, que é a situação normal nossa de todo dia. Tá? As células acabam ficando numa posição confortável. Quando a solução é hipotônica, ou seja, eu tenho pouco soluto do lado de fora e muito aqui do lado de dentro, o que vai acontecer é que vai entrar muita água dentro dessa célula, essa célula não vai aguentar a pressão e ela acaba estourando. Tá? Então, em soluções hipotônicas, eu acabo tendo a entrada da água, muita entrada, e a célula estoura. Em soluções hipertônicas, o que vai acontecer é que tem tanto sal aqui do lado de fora que a água dentro da célula acaba saindo de dentro e a célula acaba murchando. Quer exemplos disso? Uma solução hipertônica, que a gente costuma usar muito, é sal na salada. Se você jogar o sal na salada, o que acontece depois de um tempo? A salada acaba murchando, certo? A salada murcha justamente porque, como tem muito sal do lado de fora, esse sal acaba trazendo a água de dentro das células da planta para fora. Já na célula vegetal, eu também tenho essas relações. Acontece que o normal na célula vegetal, ela está numa solução hipotônica, ou seja, tem muito mais sal aqui dentro do que do lado de fora. Então ela costuma ficar mais túrgida, ou seja, cheia de pressão, é o normal de uma célula vegetal. Numa solução isotônica, ela acaba ficando flácida. Então eu tenho a entrada e saída de água, ela acaba ficando numa situação um pouquinho mais flácida. Quando eu tenho muito sal do lado de fora, a gente costuma falar que ela é plasmolizada. Lembra do vacúolo central que eu falei na outra aula? Então, o vacúolo acaba servindo para controlar essa pressão dentro da célula, só que em situações extremas, a membrana plasmática
acaba reduzindo também dentro da célula. Então, ela não vai perder a forma como uma célula animal, mas ela vai acabar tendo essa formação aqui desse desenho dentro dela, porque acabou saindo muita água de dentro dessa célula. Posso ter também a difusão facilitada. As nossas proteínas de transporte, sem uso de energia, podem ajudar nesse transporte. Então, passando então pelas proteínas de canal, ou uma proteína carreadora sem o uso de energia, além do que passa normalmente aqui pela membrana. Então posso transportar íons ou posso transportar inclusive a água passar por dentro desses canais aqui, dessas membranas. Posso ter também o transporte ativo. O transporte ativo ele ocorre sempre contra o gradiente de concentração. Como assim? A difusão e a osmose ela sempre vai tentar igualar as concentrações de dentro e de fora, passando ou o soluto ou a água. No caso do transporte ativo, ele vai na verdade fazer o contrário, ele vai jogar de um lado para o outro, aumentando a concentração de um lado e diminuindo a concentração do outro. Isso vai acontecer com algumas substâncias. Como é que isso acontece? Como eu estou indo contra o gradiente, ou seja, eu estou indo de onde tem menos para onde tem mais, eu acabo tendo um gasto de energia muito grande com esse processo. Então, olha aqui, de um lado tem 2, do outro lado tem, sei lá, 10, 15, e mesmo assim eu acabo conseguindo passar mais moléculas do lado de fora para dentro dessa célula. E isso acontece com o gasto de energia. E um exemplo muito comum em todos os livros de biologia de transporte ativo é a bomba de sódio-potássio. O que é essa bomba de sódio e potássio? Primeiro, então nós temos sódio e potássio no nosso organismo, são muito importantes para a gente, mas a gente precisa deles em concentrações diferentes do que eles normalmente ficam. Concentrações diferentes dentro e fora da célula. Então eu preciso, dentro da célula, de altas concentrações de potássio e baixas concentrações de sódio. E se a gente não tiver nenhum transporte ativo, o que vai acontecer é que as concentrações ficam iguais. Então como é que funciona essa bomba de sódio e potássio? Então aqui tem a proteína, vamos aqui do 1. Então tem aqui a membrana plasmática, tem aqui a proteína de membrana, que é a bomba de sódio e potássio, e do lado de fora então tem baixa concentração de potássio e uma alta concentração de sódio, enquanto que lá de dentro tem uma baixa concentração de sódio e uma alta concentração de potássio. E o que a gente quer fazer é manter essa diferença. Então a gente vai jogar mais sódio para fora e trazer mais potássio para dentro. Como é que isso acontece? Primeiro, essa proteína vai pegar 3 moléculas de sódio do lado de dentro da célula, vai gastar aqui, no segundo passo, uma molécula de energia e vai catapultar essas moléculas para fora da célula. Ao fazer isso, então ela fica aberta para fora da célula. Ela fica então disponível para chegar aos 2 íons de potássio e se acoplar dentro dela. Quando esses potássios então chegam à proteína, a proteína então consegue se mexer de novo e abrir para dentro da célula, trazendo então os 2 íons de potássio para dentro da célula, ficando disponível então para um novo ciclo e jogar mais sódio para fora. Essa bomba ela gasta energia, que a gente está mostrando aqui pela essa molécula de ATP, e ela é importantíssima para manter as concentrações de sódio e de potássio diferentes do lado de dentro e do lado de fora das células. Então aqui um breve resumo de tudo que a gente falou até agora. Tem transporte passivo e transporte ativo. Passivo não tem gasto de energia, ativo tem gasto de energia. Pode ser por difusão, as moléculas passam então aqui no meio da membrana, de um lado, tanto para um lado quanto para o outro, mas sempre a favor do gradiente. Então eu vou equilibrar. Posso ter a difusão facilitada através de proteínas de transporte, de túnel ou essas carreadoras. E eu posso ter o transporte ativo com gasto de energia, no caso aqui da nossa bomba de sódio e potássio,
que vai contra o gradiente, ou seja, ela vai tentar manter a diferença de concentração de uma substância dentro e fora. Então lembrando que uma proteína faz um tipo só de trabalho. Ou ela é carreadora, ou ela é canal, ou ela faz reconhecimento ou transdução de sinal. Tá? Cada proteína é muito específica para aquilo que ela faz. Nenhuma proteína é multitarefa. Guardem isso, nenhuma proteína é multitarefa. Acontece que o que a gente falou até agora era para moléculas pequenas, que conseguiam passar por estruturas muito pequenininhas. Como é que a célula lida com grandes moléculas ou com grandes quantidades? Bom, esse tipo de transporte requer energia e ele é feito por processos que têm vesículas. Vesículas são pequenos saquinhos. Olha só, tem movimento para dentro e para fora da célula. Quando a gente está lidando para dentro da célula, ou seja, endocitose, para dentro da célula, isso pode acontecer por moléculas sólidas, que a gente vai chamar de fagocitose, ou de moléculas líquidas, que a gente vai chamar de pinocitose. Então, fagocitose, sólido, pinocitose, líquido. Na fagocitose, então aqui em marrom tem as partículas sólidas, muito maiores do que aquelas partículas que a gente consegue passar por difusão. Então aqui tem um bolo de coisas. A maneira de trazer tudo isso para dentro mais fácil é, então a membrana plasmática ela se dobra sobre ela mesma, formando então uma bolsa, uma vesícula, que prende esse material dentro de uma vesícula e tem que a gente vai chamar então de vacúolo digestivo ou vesícula digestiva. E aí, uma vez dentro da célula, eu consigo trabalhar esse material, digerir ele e usar para a alimentação da própria célula. Então, fagocitose, eu acabo trazendo partículas sólidas, grandes, para dentro da célula. O que é então a pinocitose? A pinocitose eu vou acabar trazendo uma grande quantidade de líquido para dentro da célula. Partículas líquidas ou substâncias mais viscosas. E como é que isso funciona? Da mesma maneira. Então eu tenho o dobramento dessa membrana, aqui como está marcado aqui. Ao dobrar a membrana, acabo trazendo várias partículas para dentro. Essa membrana fecha aqui. Eu tenho então a formação de uma vesícula dentro da célula, e essa vesícula acaba sendo trabalhada dentro da célula, acaba sendo digerida ou metabolizada dentro dessa célula. Então, se eu tenho um processo de trazer para dentro da célula, eu também tenho um processo de levar para fora da célula. Esse processo é a exocitose. Então, exo para fora, citose da célula. É justamente o inverso, o transporte de vesículas para fora da célula, muito comum em células secretoras, como por exemplo as células do sistema digestório ou de várias glândulas. Então tem dentro da célula uma vesícula com as substâncias que eu quero jogar para fora. Essa vesícula vai se aproximando da membrana plasmática. Essa vesícula também é feita de membrana plasmática. Então quando se junta as membranas aqui, elas acabam se abrindo e aquela quantidade de material que eu queria jogar para fora acaba sendo liberado, excretado, e a membrana volta aqui a compor a membrana da célula. E com isso a gente termina o assunto de hoje. Eu sei que esse vídeo foi um pouquinho mais longo, vários termos novos, então eu recomendo para vocês lerem o capítulo 13 do livro de vocês, que fala justamente sobre membranas e transporte pela membrana. Façam um resumo dos termos no papel para lembrar desenhos, esquemas, isso ajuda. Dúvidas, reclamações, qualquer coisa assim, me mandem por e-mail, pelo Discord, pelo Moodle, por onde vocês acharem melhor. Estou aqui para tirar as dúvidas de vocês sobre esses assuntos. Então, obrigado por terem assistido até aqui, fiquem bem, um grande abraço e até mais.